Fala galera, sejam bem-vindos aí, Tiago, Maria, Aldei e todos os demais que virão a participar dessa nossa live e desse início de conferência, né, que prometi a vocês que realizaria ontem. Infelizmente não deu para iniciar, peço perdão a todos que estavam aguardando, bem a todos que se inscreveram também. Mas estamos iniciando hoje e também no final dessa live eu vou dizer duas novidades a vocês, ou duas bênçãos, né? Pelo menos para algumas pessoas. Mas enfim, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje estive orando por esse momento para que, independente de ter uma pessoa ou 300 pessoas, 200 pessoas, 20, quantas pessoas forem, para que Deus use esse momento para abençoar a vida de vocês. Porque até mesmo num simples momento como esse, numa simples live como essa, eu creio que Deus pode usar a minha vida para abençoar a vida de você que está aí nos ouvindo, está aí me assistindo, né? E está aí ouvindo o que eu vou dizer mais adiante. Enfim, que Deus abençoe a vida de cada um, sejam todos bem-vindos. Essa live eu tentarei salvá-la também para disponibilizar aos irmãos que não podem acompanhar nesse horário. Infelizmente, por conta do meu trabalho e de algumas outras coisas, eu só posso estar realizando as lives da conferência nesses horários assim. Também poderia realizar de manhã, mas cabe receber um feedback de vocês. Se vocês toparem e quiserem também, eu posso realizar live durante as manhãs ou realizar uma live ou outra durante a manhã, mas basicamente vai estar sendo esse horário de 10h30 ou de 11 horas ou pertinho de 11 horas. Mas, como eu disse, para quem não puder assistir a live ao vivo, tá acompanhando ao vivo, ela vai estar sendo disponibilizada no IGTV do Homens ao Máximo e futuramente também no nosso canal no YouTube. Então, desde já agradeço a todos que estão participando, alguns irmãos aí que são bastante participativos aqui, bastante frequentes também, né? Nos acompanhando, comentando, mandando mensagem, participando, enfim. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à abertura da nossa conferência Homens ao Máximo online. Cada dia, a partir de hoje, seria até o dia 12, mas por conta de eu não ter realizado ontem como prometido, será até o dia 13, ou seja, vamos estender um pouco mais. Cada dia vai estar sendo tratado sobre um tema específico para a vida dos homens. Agradeço aí a participação da minha irmã, do meu cunhado também e das irmãs que estão participando. Cada dia vai ser tratado de um tema voltado para a vida dos homens ou de um tema que se relaciona à vida dos homens e que também toda a irmã que está aí participando, que tem seu esposo, seu marido, enfim, tem os homens de sua vida, desafio elas a convidarem eles e também desafio vocês a participarem, para que de alguma forma também vocês sejam edificadas, sejam abençoadas e também possam compreender e melhor ajudar a vida dos homens que participam da vida de vocês, dos homens que cercam a vida de vocês, seja um pai, um marido, um filho, um amigo, um irmão, um colega de trabalho, enfim, sejam os irmãos mais jovens ou mais velhos da igreja de vocês. Espero que com cada tema que virá a ser tratado, bem como com o tema de hoje, vocês possam receber conteúdo, vocês possam receber material para poderem ser bênção na vida uns dos outros. Obrigado aí a participação do meu cunhado, a paz do Senhor, meu irmão. Olha que pregou na igreja que faz parte. Amém, meu irmão. Glória a Deus. É um servo de Deus e um vaso abençoado do Senhor. Enfim, galera, dando início ao tema de hoje, eu gostaria de falar sobre o porquê me importo com os homens, ou o porquê dessa conferência online, ou o porquê de tudo isso, o porquê do Ministério Homens ao Máximo existir, o porquê de eu ter tomado essa iniciativa, ter tido essa ação de
não somente desenvolver um projeto cristão voltado para a vida dos homens, mas também um ministério. E realmente eu vejo como um ministério na minha vida, especialmente após diversas situações que têm acontecido tanto online quanto offline, principalmente fora das redes sociais, no meu próprio dia a dia, na minha igreja local, na minha família, no meu trabalho, em vários contextos onde o Senhor tem me chamado a ser bênção na vida de outros homens, tem me chamado a ajudar outros homens. E também eu desejo convidar vocês, homens que nos acompanham, que estão assistindo nossa live, que acompanham o nosso ministério, a também serem bênção na vida dos homens que participam da vida de vocês. A não somente desejarem ser abençoados por Deus, a não somente desejarem ser tratados por Deus, terem bons amigos e tudo mais, mas também a serem bênção na vida das pessoas que cercam vocês, das mais diversas formas, quer seja sendo um bom amigo, quer seja oferecendo alguma ajuda financeira, material, emocional, espiritual que eles precisem. Enfim, existem diversas formas de, tal como Deus, sermos abençoadores. Então eu gostaria de iniciar dizendo o tema dessa live e o tema desse início de conferência, que é por que me importo com os homens, o porquê dessa conferência. E eu gostaria de listar em 5 pontos, e o primeiro deles é porque Deus se importa. Por que a gente se importa com os homens? Porque eu me importo com os homens. Porque Deus se importa. Porque Deus se importou com minha própria vida e também porque Deus se importa com a vida de cada um dos irmãos. E não somente dos homens, claro, das mulheres, das crianças e de todas as demais pessoas. A grande verdade, a grande declaração de amor de Deus acerca de Ele não somente se importar conosco, mas dele ter declarado seu amor por nós, está em João 3,16. Que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vida eterna em quem? Em Jesus. Deus enviou seu Filho a este mundo para nos salvar, para pagar um preço de redenção e de salvação, para realmente declarar e expor por meio da cruz a sua justiça, mas também o seu amor por toda a humanidade. Não somente expor aquele sacrifício, mas também fazer um convite a todos nós para virmos a Ele. Então, porque Deus se importa com os homens, eu também me importo. Porque Deus se importa com cada homem do Brasil, com cada homem de Pernambuco, com cada homem de Recife, eu também me importo. E desejo, mesmo em meio às minhas imperfeições, e desejo que mesmo em meio às imperfeições que cada um de vocês tem, sejamos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. É interessante observar que no Novo Testamento, diversas vezes é dito, orai uns pelos outros, encorajai-vos uns aos outros, servir uns aos outros. Repetidas vezes essa expressão, uns aos outros, é dito. Então, não somente eu devo ser bênção na vida dos meus irmãos, mas também cada um de vocês devem ser bênção na vida uns dos outros, na vida de cada pessoa que cerca a vida de vocês. E isso não somente na vida de nossos irmãos em Cristo, não somente no que se refere à igreja, à nossa família da fé, e não somente à nossa família da carne, mas também a todos aqueles que nem sequer conhecemos. Nós também somos abençoados e somos chamados a abençoarmos a vida daquelas pessoas que, por muitas das vezes ou em tempos passados, nós desprezamos ou nem mesmo nos importamos. Nós somos chamados a abençoar as vidas de pessoas que nem sequer vivem na mesma cidade, nem no mesmo estado, nem no mesmo país em que vivemos. A vida de pessoas que estão a quilômetros de distância da nossa cidade, que estão do outro lado do mundo. E podemos fazer isso de múltiplas formas. A principal delas é por meio da oração. A principal dela é por meio do envio de missionários e de obreiros, para que eles preguem o Evangelho em todas as nações da terra. Porque Deus se importa, devemos nos importar com os homens. Porque Deus se importa, devemos nos importar com o que acontece na nossa própria vida, mas também na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de faculdade.
quantos amigos nossos, quer seja em nosso trabalho, quer seja na nossa faculdade, estão enfrentando problemas em sua vida pessoal, estão tentando lidar com o desemprego, com uma separação ou com uma possível separação, com uma luta de seus filhos ou de algum familiar, enfim, podemos ajudar de múltiplas formas, mas precisamos entender que porque Deus se importa, devemos nos importar, e porque Deus agiu e age, devemos agir também, baseado na ação de Deus, baseado no amor de Deus por essas vidas, e também por nossas próprias vidas. E porque Deus se importa e porque nós nos importamos, vamos buscar obedecer a palavra de Deus e não ficarmos inertes diante de tudo que tem acontecido na nossa própria vida e na vida dos demais homens, tanto aqueles que já estão em Cristo, quanto aqueles que ainda não estão em Cristo. E o segundo ponto, galera, é porque a maioria, ou a grande maioria, uma maioria cada vez mais crescente, não sabe como viver e agir, ou mais precisamente como ser um homem de verdade, ou como ser um homem segundo a palavra de Deus. Por que eu me importo com os homens? O porquê dessa conferência? É porque a maioria dos homens, e uma maioria cada vez mais crescente, lamentavelmente, não sabe como viver e como agir. Não sabe como ser um homem de verdade, como ser um homem segundo a palavra de Deus. Para vocês terem somente noção, a gente já recebeu perguntas aqui e também eu vejo os mesmos tipos de perguntas em ministérios semelhantes ao nosso, como o Piedade Masculina, o Movimento Hombridade, a Cavalo Branco do pastor Jackson Jacques e tantos outros, perguntas que eu fico, meu Deus do céu, o que tem acontecido com os homens cristãos do nosso país? O que tem se passado na cabeça dos rapazes e dos homens das nossas igrejas e também com os homens que nem sequer são cristãos? Porque diante de certas perguntas e de certas questões levantadas por eles, eu fico, meu Deus do céu. Por exemplo, eles se perguntam ou nos perguntam como devem proceder para ter iniciativa para conquistar uma moça, para paquerá-la ou para buscar um casamento. Isso é uma questão simples e uma questão tão básica, tão simples de se lidar, tão simples de se viver, e a palavra de Deus nos orienta de uma maneira muito vasta e direta, mas uma simples questão, eles estão perdidos, até mesmo no senso de vocação deles, do que Deus quer para a vida deles, do que Deus chama eles a fazerem nesse mundo, eles estão perdidos também. Muitos fazem uma faculdade, iniciam a faculdade, por muitas das vezes bancado por seus pais, familiares ou amigos que desejam ver eles sendo bem-sucedidos, iniciam uma faculdade, gastam milhares de reais para simplesmente, antes mesmo da metade do curso, ou chegando no final do curso, desistirem ou perceberem que não era isso que eles queriam ou não era isso que Deus tinha para a vida deles. Enfim, em questões básicas e simples e fundamentais, a maioria dos homens estão perdidos, estão confusos, estão desnorteados e não sabem por onde andar, como viver e por onde seguir. E olha que a gente tem um manual, temos a palavra de Deus para nos orientar, temos a Igreja de Cristo para nos ajudar, temos irmãos e homens piedosos e maduros em nossas vidas. Eu posso ter completa certeza que na sua vida tem alguém que Deus quer usar para lhe abençoar e lhe edificar. Que na sua vida, com certeza, você tem pelo menos um homem que é maduro e que é um referencial. Na sua igreja, pelo menos tem algum homem que serve como um referencial para a vida de vocês e que pode ajudar vocês. Basta vocês terem a disposição de se abrir e não somente fazerem essas mesmas perguntas que vocês fazem aqui a mim ou a outros irmãos de ministérios parceiros, mas fazerem aos homens da igreja de vocês, fazerem aos homens das famílias de vocês, das comunidades onde vocês vivem, das cidades onde vocês vivem. Porque Deus nos chama a sermos um corpo em Cristo, a abençoarmos a vida um do outro, a não somente sermos um dedo independente do pé ou uma célula independente da cabeça,
mas a agirmos de maneira orgânica, cuidando da vida um do outro, abençoando a vida um do outro. E hombridade e masculinidade envolve isso, a gente saber pedir ajuda, a gente saber buscar orientação, a gente saber ter a humildade de pedir a ajuda de Deus, sempre a ajuda de Deus e a orientação de Deus, mas também pedir a ajuda de amigos, pedir a ajuda dos nossos pastores, dos nossos líderes, de um irmão mais velho, de um amigo mais maduro do que a gente. Porque inúmeras dessas questões poderiam ser facilmente resolvidas se lêssemos a palavra de Deus e se buscássemos ajuda em nossa própria igreja. Se buscássemos ter amigos e um círculo de pessoas e de homens mais maduros do que nós e que sejam de fato cristãos e que nós nos dispomos e nos dispuséssemos a aprender com eles. Graças a Deus, na minha própria vida, o Senhor enviou pessoas assim para me ajudar, especialmente no meu contexto, que eu não cresci com um pai presente, não cresci com um homem que me servisse como referencial desde cedo. Eu vim a Cristo com 14 anos, mas graças a Deus, desde o primeiro dia que eu vim a Cristo, e até mesmo desde antes de eu vir a Cristo, um pouco antes, o Senhor me concedeu homens que abençoaram a minha vida e têm abençoado até hoje. E vou continuar repetindo, galera. Sejam esses tipos de homens, tornem-se homens que abençoam a vida de outros, mas também busquem homens que sejam instrumentos de Deus na vida de vocês e se abram para eles. Conversem, peçam ajuda, peçam orientação e principalmente e sempre busquem orientação na palavra de Deus. Deus já nos deu o manual perfeito e completo. Muitos infelizmente não dão a atenção devida, muitos infelizmente não se dedicam devidamente, mas Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a sua orientação. E a gente se encontra perdido e confuso por muitas das vezes porque a gente não busca beber da fonte, porque a gente não busca se alimentar da palavra. Terceiro ponto, porque eu me importo com os homens e o porquê dessa conferência. É pela falta de iniciativas cristãs voltadas para os homens. Mas Felipe, tem aqui o Homens ao Máximo, tem o Piedade Masculina, tem o Movimento Hombridade e tem tantos outros ministérios. É verdade. Mas infelizmente, a maioria deles, ou todos eles, surgiram recentemente. E a maioria deles, ou esses que existem e vários outros que existem, mas eu nem sequer conheço, são ainda uma minoria diante de tantas igrejas e diante de tantos ministérios e iniciativas cristãs que existem no Brasil. Se você for observar bem, existem mais congressos, conferências, eventos, discipulado, enfim, existem mais uma programação voltada para as mulheres, os jovens e as crianças do que para os homens. Digam aí nos comentários se na igreja de vocês não é assim, ou pelo menos na igreja da maioria não é assim. Faltam iniciativas nas nossas próprias igrejas voltadas para os homens. Graças a Deus, na minha igreja existe uma iniciativa voltada para os homens e na minha denominação, mas eu vejo e percebo que na maioria das igrejas não existe nem sequer um discipulado cujo público exclusivo e principal sejam os homens, para tratar do evangelho de uma maneira específica e de uma maneira direcionada à vida destes homens. Infelizmente, é assim. E por consequência disso, a gente vê ocorrer algumas coisas e um fenômeno que eu, desde a época que eu era novo convertido até hoje, eu vejo se repetir. É que em determinadas igrejas e denominações existem assuntos tabus, existem assuntos que não são conversados, nem entre mulheres, nem entre os próprios homens. E se os homens não conversam esses assuntos à luz da palavra de Deus, consequentemente suas famílias não vão ser orientadas à luz da palavra de Deus, consequentemente a própria igreja vai sofrer o dano por conta disso. Muitas igrejas nem sequer conversam sobre sexo, sobre política, sobre criação de filhos de uma maneira bíblica e de uma maneira profunda e mais detalhada e prática também, e vários outros assuntos. Isso é uma consequência direta
da falta de iniciativa em conduzir os homens à Bíblia e, conduzindo os homens à Bíblia, conduzir esses homens a serem homens de verdade, a serem pastores de suas famílias, a serem líderes. Enfim, graças a Deus existem iniciativas voltadas para os homens, mas ainda são poucas. Eu oro e luto e me esforço e desejo que cada homem que nos segue ore também e lute para que em sua própria igreja haja algum tipo de iniciativa voltada para os homens e rapazes, voltada para evangelizá-los e discipulá-los na palavra, voltada para ajudá-los, edificá-los, abençoá-los, para que eles sejam homens de verdade, para que eles entendam o propósito e missão deles dada por Deus, que eles foram criados por Deus para serem líderes, para serem libertadores, para serem salvadores, para serem sábios e principalmente homens de verdade. E homens de verdade como? Homens que imitam e seguem e servem e amam ao Senhor Jesus. E o quarto ponto, pessoal, de por que eu me importo com os homens é pelos ataques constantes que nós homens sofremos. Um exemplo recente que me entristece e ao mesmo tempo me indigna demais é que a empresa Natura realizou uma peça de propaganda, uma peça comercial para o Dia dos Pais, em que em meio a tantos homens lá com seus filhos e com suas filhas, essa empresa colocou uma mulher, a Tami Miranda, filha da Gretchen, como referencial de paternidade. Basicamente, eles disseram que o que importa mais é a presença do que, de fato, a figura masculina e paterna, a figura de um homem de verdade, sendo um pai de verdade. E muitos criticaram essa campanha, muitos foram lá nas redes sociais dele e criticaram, mas eles simplesmente esnobaram e disseram: não estamos nem aí para o que vocês dizem, pouco nos importamos. E é interessante ver que não somente a Natura fez um ataque direto a todo homem, não somente a Natura fez uma afronta ao próprio Deus, mas também uma afronta a você, homem. Porque isso é uma afronta a todo homem, isso é uma afronta a mim, ao meu filho também. Não somente fizeram uma afronta a nós homens, mas fizeram uma afronta ao próprio Deus. E isso não somente é um exemplo de um dos ataques ou dos tipos de ataque que nós homens sofremos, mas existem vários outros. O ativismo LGBT está aí, cada dia mais crescendo, cada dia mais atuando, não somente na política, mas na cultura, no entretenimento, até mesmo na ciência. Na ciência a gente tem a chamada teoria queer, ou ideologia de gênero, em que muitos defendem algo que é, além de antibíblico, é anticientífico, é totalmente contrário à palavra de Deus e totalmente contrário ao que a verdadeira e boa ciência expressa sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, sobre as diferenças de ambos os sexos e sobre como eles se complementam, como eles se encaixam de uma maneira perfeita, de uma maneira que realmente foi idealizada por Deus para ser. A gente percebe que nós homens, as mulheres também, mas nós homens enfrentamos vários ataques de demônios e do próprio diabo, ataques espirituais contra nossas vidas, as nossas próprias lutas, concupiscências e desafios da nossa própria carne e das tentações que nós mesmos enfrentamos, mas também essas lutas externas, esses ataques externos por parte de homens e mulheres ímpias. A gente vê o ativismo LGBT aí crescendo, vê séries e filmes sendo produzidos para educar os futuros homens de acordo com a cosmovisão que rejeita Deus, que rejeita sua palavra, que deturpa e corrompe o que de fato é ser homem. Existem inúmeras produções, e especialmente recentemente, inúmeras produções que tem protagonistas que são drag queens, tem crescido e tem aumentado. E, infelizmente, isso tem ganhado uma proporção tal que desenhos, filmes, séries e novelas têm sido feitas, não somente para promover a ideologia de gênero, o ativismo LGBT, mas também o feminismo, ideologias filosóficas e políticas que são contrárias à palavra de Deus, como o marxismo, o comunismo, o socialismo e tantos outros,
que são um confronto e uma afronta direta à palavra de Deus, que são uma afronta direta a Deus e é um ataque direto a nós homens também. E não somente isso, mas também a própria pornografia tem crescido a cada dia. E hoje em dia não é mais aquele negócio que a gente encontra uma revistinha numa banca de jornal e compra ela de maneira tímida e escondida dos outros para não saberem do nosso pecadinho secreto. Mas também a pornografia tem sido promovida até mesmo por essa rede social. O próprio Instagram favorece postagens que tenham mulheres ou garotas nuas ou seminuas. Você for lá na lupinha, como eu já disse aqui, e for pesquisar várias coisas que não tem nada a ver com isso, sempre vai aparecer lá alguma postagem de uma mulher vestida de maneira indecente e sensual, ou mesmo sem roupa nenhuma. E também de vários outros conteúdos sensuais e pornográficos. Vivemos numa sociedade e numa cultura altamente pornificada. Até mesmo um comercial de TV, de um cereal, de uma barra de cereal, de um leite para uma criança cuja mãe não tem a capacidade de amamentar lá naturalmente, mas ela vai comprar um determinado leite para amamentar ou dar de mamar ou alimentar seu filho recém-nascido, até mesmo em comerciais que não tem nada a ver, a gente vê um comercial altamente pornificado. A gente vê a pornografia tomando proporções tal que ela se tornou natural. Em meio a essa pandemia e o período de quarentena, teve uma determinada empresa pornográfica que ela liberou o acesso de maneira irrestrita para a galera acessar o seu conteúdo de graça durante a quarentena. E eu vi outras empresas do ramo da tecnologia divulgando essa notícia, incentivando a galera. E quando você vai nos comentários, você vê como a pornografia se tornou algo aceitável e algo tolerado na nossa sociedade, quando é algo que deve ser combatido e odiado, quando é algo que devemos reconhecer a nossa própria pecaminosidade e que a maioria de nós homens não somente caímos, mas falhamos constantemente nessas áreas também, e pedir a Deus ajuda e lutar contra isso, internamente e externamente também. E fora que tem a luta contra os nossos próprios vícios, delitos e pecados. Muitos homens enfrentam a luta contra o alcoolismo, contra as drogas, contra a preguiça, contra várias outras coisas que destroem a sua vida, que lhe afastam de Deus, que lhe afastam de tudo que é bom. Agradeço aí, galera, a todos que estão participando. Peço que vocês mandem corações aí para aumentar o engajamento, comentem também. No finalzinho dessa live eu vou estar abrindo para um momento de perguntas e respostas, em que vocês podem mandar as perguntas de vocês aí, que eu vou estar buscando responder. E no finalzinho da live também tem duas novidades aí, para vocês que se inscreveram e estão participando da nossa conferência e também nos acompanham. Uma será exclusivamente para aqueles que se inscreveram por meio do nosso link, e a outra será para o público em geral. E o quinto ponto, e o último ponto também, de por que eu me importo com os homens e o porquê dessa conferência, é porque os homens são o problema, mas os homens também são a solução. A gente vê diversos homens aí ingressando na vida do crime, sendo instrumentos de injustiça, de corrupção, de pecado, de desgraça, de tristeza e de sofrimento. Mas a gente também vê que quando o Evangelho de Jesus alcança e atinge a vida de um homem, chega na vida de um homem, o Evangelho transforma, redime, salva, muda toda a vida deste homem e conduz ele a mudar e ser bênção na vida da família dele, a mudar e ser bênção no ambiente de trabalho dele, a mudar e ser bênção na faculdade dele e em tantos outros locais também. Quando o Evangelho de Jesus alcançou a vida de Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Quando alcançou a vida de Paulo, Paulo nunca mais foi o mesmo. Quando alcançou a vida de cada homem na Bíblia, de cada homem na história da igreja, quando alcançou a sua vida também, por mais que você não veja nem perceba, também Deus começou a mudar o seu entorno. Quando Deus começa a alcançar um homem
num ambiente onde o tráfico de drogas domina, um homem onde a corrupção domina e impera, um homem onde a idolatria domina e impera, ele começa a transformar esse local. Ele começa a agir por meio da vida desses homens de Deus nesse local também. Começa a transformar famílias, começa a transformar os amigos desses homens, começa a transformar o ambiente por onde esses homens circulam. E tudo isso por quê? Jesus é quem faz toda a diferença nas nossas vidas. E por Jesus estar em nossas vidas, e por seu Espírito estar em nossas vidas, ele vai começar a agir na vida das pessoas que nos cercam. Pelo nosso viver, mas também pelo nosso proclamado Evangelho, pelo nosso expor a palavra de Deus por meio das nossas palavras e das nossas atitudes, pelo nosso orar ao Senhor e mediante o seu poder, mediante a sua graça e a sua ajuda, buscarmos ser instrumentos dele na vida das pessoas que nos cercam, na vida de cada homem que nos cerca, de cada homem que somos amigos, que somos colegas, que conhecemos ou nem sequer conhecemos. Enfim, por que eu me importo com os homens, o porquê dessa conferência? Porque os homens são a solução. Porque quando alcançamos a vida de um homem, alcançamos não somente a vida dele com o Evangelho, alcançamos não somente a vida dele para Deus, mas também alcançamos a vida da família deste homem, também alcançamos o ambiente de trabalho desse homem. E todo líder cristão, todo ministério cristão deve ter essa visão de alcançar a vida de um homem com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Jesus, e alcançar consequentemente todos os relacionamentos deste homem. Alcançar tudo que engloba a vida deste homem, porque o Evangelho ele é integral, ele é completo. Ele envolve a vida do homem como um todo. O Evangelho atinge a mente, o coração, a vida espiritual, a vida social, física, profissional do homem, atinge todas essas áreas, chega em todas essas áreas. E, consequentemente, também atinge todos os relacionamentos do homem. Se um homem antes vivia tendo 5, 10, 20, 30, 2 mulheres, amantes, enfim, quando o Evangelho chega na vida desse homem, o Evangelho de Jesus chama esse homem ao arrependimento, chama ele ao comprometimento com somente uma mulher. Se um homem antes de Jesus, antes de conhecer o Evangelho, estava nem aí para seus filhos, ou para seu filho ou sua filha, ele é chamado a se arrepender dos seus pecados e a se importar com seus filhos, a agir tal como Deus, a imitar a Deus, a imitar a paternidade de Deus e expressar a paternidade de Deus para com seus próprios filhos. Enfim, quando o Evangelho chega na vida de cada homem, o Evangelho transforma também a sua família, transforma também o seu ambiente. E nós somos chamados a sermos agentes de transformação onde estamos e onde vivemos. Nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus, a sermos homens de Deus, aonde quer que estejamos, onde quer que venhamos aí. Léo está dizendo, o Espírito presente em nós tem que transbordar para alcançar a vida do nosso próximo. Se não for assim, a nossa vida como sendo uma ferramenta evangelística. Verdade, Léo. E amém por isso, meu irmão. E baseado nisso, eu gostaria de ler um versículo na carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, que Paulo diz o seguinte a Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, tudo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu de minha parte, você recebeu da parte de Deus, através da minha vida, transmita isso a outros homens, ensine isso a outros homens. Por isso que eu digo a vocês e peço que vocês orem e também busquem desenvolver iniciativas em suas próprias igrejas para abençoar e servir a vida dos homens da igreja de vocês. E ao servirem e abençoarem e alcançarem a vida desses homens, vocês vão estar servindo as mulheres deles, aos filhos deles, à família deles também. Mesmo que você não se sinta capaz para isso, mas você pode ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outros homens.
E esse é o porquê dessa conferência. É porque nós nos importamos com os homens, ou porquê dessa conferência? Porque Deus se importa, porque a maioria dos homens não sabe como ser homem, não sabe como viver e como agir, mas temos a palavra de Deus aí, temos o próprio Deus, o próprio Espírito Santo para nos guiar e a Igreja de Jesus. Terceiro, pela falta de iniciativas cristãs voltadas para os homens, sabemos e vimos que tem iniciativas voltadas para os homens, mas ainda são poucas, ou ainda são limitadas por diversas situações e contextos. E quarto, pelos ataques constantes que nós sofremos. E por último e quinto, porque os homens são a solução. Porque quando o Evangelho de Jesus chega na vida de um homem, Deus o chama a ser instrumento de Deus para mudar a vida de outras pessoas também e chamar essas pessoas à salvação em Jesus, e conduzir essas pessoas a Cristo, a sermos instrumentos de Deus para isso. Eu agradeço a participação de todos, abro esse momento para perguntas e respostas que vocês tiverem, tanto acerca desse tema, quanto acerca dos temas que na nossa pré-conferência eu tratei também com vocês, que foi o primeiro dia de homem para homem, o segundo dia, homem, cuide de sua vida, e o terceiro dia, seja homem. E também aos assuntos que a gente tem tratado. O Léo comentou, a verdadeira conversão só ocorre quando há arrependimento genuíno, ou seja, mudar de caminho juntamente com Cristo, dando as costas para o mundo, e também quando desenvolvemos a fé em Cristo. Amém, meu irmão, é verdade. Só a verdadeira conversão quando há verdadeiro arrependimento. E é isso que João Batista dizia a quem vinha a ele, né? A quem o ouvia e a quem ele proclamava o evangelho e chamava ao arrependimento. Ele mandava todo mundo se arrepender e se converter a Jesus, todo mundo se voltar ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro que Deus enviou ao mundo para nos salvar. E por aí vai. Agradeço a cada um aí que está entrando, participando. Enfim, galera, mandem as perguntas de vocês aí. Esse é o momento de perguntas e respostas. E amanhã a gente tem mais até o dia 13. Todo dia eu vou estar fazendo uma live aqui. Vai ter alguns dias que vai ser um pouco mais cedo, ou pode ser até mesmo de manhã, caso vocês queiram e me deem esse feedback também. Mas para todos os efeitos, essas lives vão ficar sendo salvas aqui no Instagram, no IGTV e futuramente no YouTube. E eu convido cada um de vocês também a entrarem no nosso link aí no nosso perfil, conhecerem o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui nas redes sociais de maneira online, mas também desejo desenvolver vários projetos de maneira offline também e abençoar a vida dos homens da minha cidade, da minha igreja local, dos meus amigos, enfim. E também ajudar vocês a desenvolverem algo na igreja de vocês, a desenvolverem algo na cidade de vocês. Quer seja algo dentro da própria igreja, quer seja algo, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa comunidade carente, enfim. E peço que vocês orem também por projetos que eu desejo desenvolver, mas ainda não tenho os recursos e ainda não tenho o pessoal com a mesma visão e que também possam me ajudar a desenvolver esses projetos. No momento eu tenho 2 projetos que venho orando bastante ao Senhor para que Ele me ajude a ter condições de recursos pessoais e também financeiros para realizar, que são: é um projeto de abrir uma academia de Taekwondo, de esportes, não somente do Taekwondo em si, mas também de futebol, vôlei e outros esportes, em comunidades carentes, para estar usando o esporte como uma ponte evangelística, como uma ponte de discipulado, como uma ponte para alcançar a vida de outras pessoas. Peço que orem por isso, por esse projeto que arde no meu coração de realizar isso, na minha cidade e também em cidades vizinhas. E dispor de tempo e recursos para fazer isso também, né? Para ser instrumento de Deus na vida de outros. E um curso de barbearia, ou um curso de barbeiro em empreendedorismo. É algo que eu desejo muito disponibilizar de maneira gratuita e também ao longo da minha cidade, de cidades vizinhas e, se Deus permitir, até mesmo ao longo de todo o meu estado, como uma forma de evangelizar, discipular, abençoar a vida de homens do meu estado, mas também incentivar o empreendedorismo no meu estado, incentivar
que os homens trabalhem. E como diz a famosa frase, né, o trabalho dignifica o homem. Peço que vocês orem por esses dois projetos. Peço que vocês peçam a Deus que me ajude, que me oriente, que coloque pessoas na minha vida e que sejam naturalmente do meu estado e da minha cidade para me ajudarem nesses dois projetos que eu desejo muito desenvolver, que eu desejo muito realizar, mas ainda não tenho as condições que desejo para realizar esses projetos, ou as condições que me favoreceriam a realizar de uma maneira plena, ou pelo menos a iniciar esses projetos. Felipe, para você, qual é a maior barreira hoje em dia para o homem cristão no mundo que a gente vive hoje em dia? Existem vários. Se for o homem cristão, eu acredito que seria ter outros amigos igualmente cristãos, mas principalmente piedosos e maduros e que amam de fato a Cristo. Porque mesmo a gente estando cercado de homens e de irmãos que são cristãos, por muitas das vezes falta aquele zelo, não somente em um, em dois, em três, mas em vários homens, em termos de fato uma comunidade de homens que realmente temem ao Senhor, o amam e desejam ser instrumentos dele na vida uns dos outros, na vida de sua própria igreja local, da sua família e do ambiente que o cerca. Para mim, esse é o principal desafio para o homem cristão. E para o homem não cristão é obviamente conhecer a Jesus, segui-lo, amá-lo e adorá-lo. Lutas contra a carne, ajuda por favor. Especifica essa ajuda, mano. Se tu quiser, vai no direct aí que estarei orando por você também e aconselhando, né? Enfim, e também, galera, temos um grupo no WhatsApp. Alguns irmãos que estão lá no grupo estão aqui na live também. E se vocês quiserem, vocês que não participam, chamem no direct que a gente vai conversar, trocar uma ideia também. E adiciono vocês aqui no nosso grupo também, num grupo de homens cristãos, onde a gente conversa sobre vários assuntos à luz da palavra de Deus e onde a gente busca ajudar uns aos outros. E com irmãos que são de diversas denominações e de diversos estados do nosso país também. Eu queria dar uma dica para o pastor onde eu congrego. Poderia ter congresso dos homens. Eu senti isso no coração, eu sou novo convertido. Amém, Marcos. Faça isso, meu irmão. E precisar de material, precisar de ajuda, orientação sobre isso também, material para ajudar seu pastor nisso, pode chamar, meu irmão. Pode chamar. Indica o nosso perfil também para ele, o nosso ministério para ele. E tome essa iniciativa sim. Porque além desses 5 motivos que eu listei aqui, existem vários outros que eu poderia listar e citar aqui, de por que devemos nos importar com os homens da nossa igreja, de por que devemos nos importar com os homens do nosso país. Existem muitos. E é muito bom e muito valioso ter em nossas igrejas momentos como esse, de um congresso na nossa igreja, onde os homens se reúnem para aprender mais da palavra de Deus, para tratar sobre temas que são da nossa própria realidade, tratar de temas não de uma maneira generalizada, mas de uma maneira específica às nossas vidas. Enfim, faça isso, meu irmão. Que Deus abençoe sua iniciativa. Herbert, faz tua pergunta aí de novo. Cadê? Achei. Por qual motivo as igrejas têm negligenciado esse aconselhamento dedicado para homens? Será que acreditamos não precisar, diferente para as mulheres, jovens e crianças? Meu irmão, é basicamente uma negligência para mim. É basicamente uma negligência dos próprios homens e também da igreja como um todo. E fora que existe aquela questão, né? Adão se omitiu, Adão pecou, Adão se calou. Tem até mesmo um livro chamado O Silêncio de Adão. E, consequentemente, a maioria dos líderes e dos homens das nossas igrejas, eles têm se omitido e se calado sobre questões tão importantes e tão fundamentais. Devemos ter iniciativas em nossas igrejas. Para as mulheres, jovens e crianças, devemos nos importar com eles e servi-los e liderá-los, mas também devemos nos importar com os homens das nossas igrejas. Esse versículo de 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2 que eu citei, existem vários outros em que Paulo e o próprio Senhor Jesus expressa sua preocupação com os homens de uma maneira específica, em que a própria Bíblia como um todo expressa a preocupação de Deus
o amor de Deus, a iniciativa de Deus em agir e conduzir os homens de uma maneira específica também. Existem diversos textos voltados para nós de maneira específica. E nesse que eu citei, Paulo está dizendo: Timóteo, se preocupe com os homens da sua igreja, invista na vida desses homens também. E a gente vê ao longo da Bíblia homens investindo na vida de outros homens, homens aconselhando outros homens e mulheres também aconselhando, investindo, abençoando a vida de outras mulheres. E por aí vai. Mas infelizmente, nossos líderes, nossos pastores, em sua maioria, têm se omitido e têm negligenciado isso de uma maneira que eles não percebem o estrago que fazem. Eles não percebem que se eles tivessem uma atitude, uma postura de iniciativa para com os homens de sua igreja, muitas coisas seriam diferentes. Com certeza, muitos divórcios seriam evitados. Com certeza, muitos jovens não se desviariam do evangelho e se manteriam firmes. Não por qualquer mérito humano, mas por haver nessa comunidade, nessa igreja, homens que se importam com a vida dos jovens, que são não somente líderes deles, não somente pastores deles, mas são principalmente amigos deles, que caminham lado a lado com eles e os chamam para junto. E também ajudam eles a desenvolver sua vocação, a crescer profissionalmente, enfim, a se desenvolverem como um todo. Por qual motivo você acredita que nós negligenciamos os ensinos direcionados aos homens, diferente dos demais grupos? Basicamente, falta de ensino bíblico e também de entender que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, mas também, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê Deus se dirigindo de maneira específica a públicos específicos. Até mesmo no Éden, lá, já no jardim, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, ele se dirige à serpente, ele se dirige à mulher e ele se dirige ao homem. E depois ele faz o mesmo processo se dirigindo a cada um deles. E ao longo da Bíblia, e cada livro bíblico também, por muitas das vezes, é direcionado a um público específico. Basicamente, é falta de ensino bíblico. Quando a gente estuda a Bíblia e se aprofunda em conhecer a palavra de Deus, a gente passa a perceber como a Bíblia se aplica de uma maneira geral às nossas vidas, mas também a questões específicas. As diferenças geracionais seriam um desafio para essa questão? Com certeza. Com certeza. O relacionamento de homens mais velhos, no sentido de idade e maturidade, com homens mais novos, é um desafio imenso, porque a maioria parece que se esquece que um dia foi jovem, que um dia foi uma criança. A maioria chega a uma determinada idade e se esquece que toda criança tem suas birras, toda criança tem seus choros, enfim, todo adolescente tem seus momentos no momento tá super feliz, super alegre, super de bem com tudo, de bem com a vida, e no momento seguinte tá lá embaixo, tá na chamada bad, tô numa bad, tô mal, tô triste, enfim, se esquecem disso. Eu mesmo peço a Deus que quando chegar os meus cabelos a caírem de vez ou ficarem brancos, que eu possa me lembrar que um dia eu fui uma criança, que eu possa me lembrar que um dia eu fui um adolescente e que eu possa, ao me lembrar disso, buscar ajudar os mais jovens. E também peço a Deus que ajude vocês também a serem bênção na vida dos que são mais velhos do que vocês e mais maduros do que vocês, e também na vida dos mais jovens do que vocês. Felipe, a mulher tem ganhado tanto espaço em várias áreas que hoje em dia até pastora tem. Você apoia a pastora nas igrejas? Não. Com certeza não, porque é antibíblico, e essa questão de haver pastoras liderando a igreja, ou mesmo tem o pastor, mas também tem a mulher que age como pastor ou que se porta como uma pastora, é algo antibíblico. E isso é fruto de liberalismo teológico que tem invadido a igreja há décadas já, e também do próprio feminismo infiltrado nas nossas fileiras, adentrando as nossas igrejas tanto de maneira sutil quanto de maneira afrontosa mesmo. A gente vê até mesmo frentes evangélicas feministas no nosso país. Até aqui em Recife existe um grupo que promove a teologia feminista, que promove uma cosmovisão feminista que analisa a Bíblia e se diz ser protestante e se diz ser evangélica.
Só para vocês terem ideia. E esse grupo tem várias adeptas e várias seguidoras também, e pessoas que promovem esse grupo aqui na minha cidade, quanto mais na cidade de vocês, no estado, enfim. Herbert, digo principalmente concernente a entender questões bem pós-modernas. Parece que tem pastores que negligenciam até a existência da homossexualidade, por exemplo. Sim, mano. Até mesmo essa questão da homossexualidade é um assunto tabu em muitas igrejas e muitos pastores e líderes não sabem como lidar com a questão da homossexualidade. E até mesmo não sabem nem sequer lidar com aquele homossexual que se converteu e que veio a Cristo, em como ajudá-lo, em como discipulá-lo, em como mentoreá-lo e ajudar ele nos desafios e nas lutas que ele enfrenta. A gente vê isso acontecendo muito e demais, infelizmente. Mas é uma questão que a gente tem que orar, tem que se preparar, tem que estudar, tem que investir na preparação de líderes que entendem e que estão preparados para essas questões pós-modernas. Galera, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram até agora, bem como dos que entraram recentemente. O tempo está encerrando aqui da live, até para eu poder deixá-la salva aqui para vocês. E as duas novidades que eu gostaria de anunciar para vocês são 2 sorteios de livros. Um livro tratando sobre masculinidade bíblica, que é o livro O Homem Bíblico. E o outro livro é Pastoreando o Coração da Criança, do pastor e autor Ted Tripp, que é um autor muito conhecido e que eu recomendo muito para vocês que o conheçam. Teve algumas situações dele ter vindo à minha cidade que, infelizmente, eu perdi esse privilégio de ser abençoado por Deus através da vida dele. Mas, graças a Deus, tem diversos livros que ele escreveu aí para abençoar as nossas vidas, para ser instrumento de Deus nas nossas vidas, para servir o corpo de Cristo e as nossas famílias. Então, se puderem adquirir os livros, adquiram, mas também aproveitem que eu vou estar abrindo já, tá postando aí ambos os sorteios, mas o sorteio do livro do pastor Ted Tripp será exclusivamente para quem se inscreveu na nossa conferência, ou seja, para você que se inscreveu na nossa conferência, esse sorteio e outro sorteio mais será exclusivo para vocês. E para os demais irmãos e irmãs que nos seguem também, o livro O Homem Bíblico será sorteado de uma maneira geral mesmo. Enfim, agradeço aí, galera. Marcos, a live de amanhã vai ser em torno desse mesmo horário, entre 10h30 e 10h45, 11 horas. 10h30. Vai ser 10h30 da noite, seguindo até o dia 13. Então, agradeço aí pela participação de cada um. Que Deus abençoe a vida de vocês e vou deixar a live salva aqui para quem quiser assistir e compartilhar também.